A paz do Senhor, meus irmãos, família Betel, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje, a pedido da irmã Cássia, do irmão Veridian, mais uma vez eu tenho o privilégio de poder estar aqui com vocês, participando de mais essa parcela, do Maná Diário. Amém? Eu vou cantar o hino e em seguida dar uma breve palavra sobre aquilo que eu tinha falado na palavra anterior, na oportunidade anterior, que eu falava sobre Sadraque, Mesaque e Abdenego. Vamos louvar a Deus com o hino de número 302. Não murmures, canta. Hino 302 da harpa cristã. Vocês podem cantar aí junto, viu? Eu vou até botar um playback também. Não sou de cantar com playback não, mas eu vou botar um playback também. Bem baixinho. No mundo murmura-se tanto, entre os cristãos dizem ser, em vez de louvores há pranto, fraqueza em lugar de poder. Murmura assim no deserto, em mar Israel murmurou. Oh, não vê que Deus está perto, jamais seu auxílio negou. Em vez de murmurares, cantar um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para os céus. Tu vives, irmão, murmurando, tal qual um escravo do mal. Se Deus a tua fé está provando, tu não tens razão para tal. Deus castiga aquele a quem ama, de ti também não se esqueceu. Qual Pai amoroso te chama e cuida assim do que é seu. Em vez de murmurares, cantar um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para os céus. E mesmo se as ondas rugirem no revolto e bravio mar, os céus poderás ver se abrirem, se um hino tua alma cantar. Não temas ciladas nem morte, pra cima tu deves olhar. O leme segura bem forte, até do céu a luz raiar. Em vez de murmurares, cantar um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para os céus. Aleluia. Se o hino cantar tu puderes, nas horas de grande aflição, então voarás se quiseres, até a celeste mansão. Nas asas da águia levado, bem perto do mar de cristal. E por fim, então libertado, a terra chegar celestial. Em vez de murmurares, cantar
um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para os céus. Aleluia. Louvado seja Deus, para sempre. Amém, irmãos. Como eu tinha falado, que na minha próxima oportunidade eu iria falar um pouco sobre Sadraque, Mesaque e Abdenego. Lá no livro de Daniel, no capítulo 3, né, eu peço aos irmãos que leiam esse capítulo, tá bom? Leiam todo esse capítulo, é uma delícia, tá certo? E eu não vou ler todo para poder ser breve, eu quero ser bem breve hoje, tá bom? Mas a Bíblia diz, nesse capítulo, que quando Israel foi levado cativo para lá para a Babilônia, né, quando foi dominado pelo exército de Nabucodonosor, do rei Nabucodonosor, e foi levado cativo, né, escolheram entre os jovens de Israel aqueles mais bem aparentados, né, aqueles mais sábios, mais inteligentes, né, para servirem na casa do rei, né, no governo do rei. E entre esses jovens estavam Daniel, né, estava Sadraque, Mesaque e Abdenego, entre esses jovens. E a Bíblia conta histórias lindas acerca de Daniel. E quando chega aqui no capítulo 3, a Bíblia fala desse fato que aconteceu com esses três jovens. Quando um dia o rei Nabucodonosor construiu uma estátua muito grande de ouro, né, 70 côvados ela tinha. Então era uma estátua muito grande, muito alta, de ouro. E a Bíblia diz que o rei, quando concluiu a construção daquela estátua, ele convocou todos os povos, todos os seus governadores, todos que trabalhavam junto a ele, todos de todas as províncias, de todas as partes, né, convocou para a inauguração daquela estátua. E ele ordenou que todos que, ao ouvir o som dos instrumentos, aí a Bíblia vai e menciona quais são os instrumentos, né? Saltério, harpa, né? Todos, né? São vários instrumentos, a Bíblia menciona aqui várias vezes esses instrumentos, nesse capítulo, e ele disse que quando ouvissem o som daqueles instrumentos, todos teriam que se dobrar diante da estátua e adorar a estátua. E aqueles três jovens, como eram jovens crentes, tementes a Deus, que só se prostravam diante de Deus, não se prostraram. E não faltou quem corresse e dissesse ao rei: olha, rei, olha, meu rei, tem três jovens aí, tem uns homens aí, judeus, que quando tu ordenastes que fizesse isso, eles não fizeram. E o que aconteceu é que o rei enfureceu-se e mandou chamar os três jovens, na presença dele, e com muita ira falou. No capítulo Daniel, capítulo 3, e o versículo 14, falou Nabucodonosor e disse, o rei Nabucodonosor, e disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, aí ele fala o nome dos instrumentos, né? Do pífalo, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de fole e de toda sorte de música, para vós prostardes e adorardes a estátua que fiz. Boa é,
Mas se não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem pode nos livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e de tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, e se não nos livrar, fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem, a estátua de ouro que levantastes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, até o versículo 18. O que eu queria chamar a atenção aqui nessa palavra rápida, né, é o seguinte, que aqueles jovens, primeiro, não faltou quem fosse acusar eles para o rei. Né? Segundo, diante de uma ameaça muito forte, de que se eles não se prostrassem, o rei iria dar uma segunda oportunidade, iria tocar novamente os instrumentos. E depois dali, se eles não se prostrassem, aí eles iriam ser lançados dentro. E eles responderam daquela forma. A Bíblia diz, aqui na continuação, então Nabucodonosor se encheu de fúria, e mudou de aspecto no seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abdenego, e mandou que aquecesse a fornalha ainda mais e lançou os 3 jovens lá dentro. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é o seguinte, irmãos. Irmãos, no meio de toda aquela multidão, aqueles 3 jovens poderiam ter pensado o seguinte: rapaz, nós vamos nos prostrar aqui e a gente sabe que nós somos fiéis a Deus. Então a gente vai se prostrar aqui, fingir, vamos mentir que estamos adorando a imagem, mas na verdade nosso coração está voltado para eles. Poderiam ter feito isso, mas eles preferiram ser verdadeiros. Eles preferiram testemunhar para toda a multidão qual era o Deus da fé deles, qual era o Deus dele, a quem eles serviam, a quem eles eram fiéis. Então eles poderiam ter fingido. E hoje, irmãos, eu pergunto, quantas vezes nós não somos colocados à prova no meio da multidão? E muitas vezes, pensando nós que estamos protegidos pela multidão, nos rendemos à adoração de outro Deus. Seja ele o Deus do interesse, o Deus do dinheiro, o Deus dos usos e costumes, o Deus da mentira. E aí, como estamos, ninguém sabe que eu sou evangélico, ninguém sabe que eu sou crente, eu fico por aqui, mas Jesus sabe. Há quem possa se esconder do olho de Deus, da visão de Deus, da vista de Deus. O diabo, irmão, sabe que você é crente. E na hora que você é conivente com uma prática anticristã, antibíblia, nesse momento, por mais que pessoas que estão em volta de você não lhe conheçam, mas o diabo lhe conhece. E o diabo é o adversário de Deus. E baseado naquela história que eu falei na palavra anterior, tudo o que ele quer é que você negue o seu Deus. É que você deixe de ser fiel a ele por um tantinho assim, para ele correr. E lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, diz que ele nos acusa de dia e de noite. Corre lá e diz, está aí, ó. Olha, estava protegido, lá no meio da multidão, se achando que ninguém conhecia ele, mentiu. Cadê o verdadeiro adorador? Cadê o verdadeiro servo? Na verdade, irmãos, aqueles 3 jovens poderiam ter se escondido ali, no meio daquela multidão, e ter evitado todo aquele estrago. Mas e aí a fidelidade deles para com seu Deus?
E o testemunho de vida deles, de adorador unicamente a Deus, teria ficado como? Então, irmãos, não é no trabalho, não é na sua família, não é, sabe, numa viagem que você fez, que você se sente desconhecido, que você está no direito de deixar de ser fiel a Deus. Não, eu vou mentir, não, eu vou fazer isso para poder evitar isso. Não, 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 não. Sadraque, Mesaque e Abednego não evitaram o estresse, o desgaste, né? O perigo de estarem na presença do rei irado. Eles não evitaram. A fidelidade deles para com Deus estava acima de tudo. O interesse deles, o bem-estar deles era em segundo plano. Olha, meu rei, quem vai nos livrar é Deus. Mas se por acaso ele não nos livrar, nós não vamos servir a tua imagem de escultura, a tua estátua que tu levantaste. Nós vamos continuar fiel a ele. Pode acontecer o que acontecer. Pode ser vantajoso como for, mas a minha fidelidade para com Deus, ela está em primeiro lugar. Amém, irmãos? Não é pelo fato de eu estar no meio de uma multidão que eu vou agir como ela. Eu não fui chamado para ser igual ao mundo. Eu fui chamado para ser o sal da terra e a luz do mundo. E a luz, irmãos, é o destaque, é a diferença. Deixa que o mundo viva do jeito que eles querem viver. Vamos viver como a Bíblia manda. Vamos servir ao nosso Deus. Não fomos chamados para sermos iguais ao mundo. Deixa o mundo adorar a imagem. Deixa o mundo. Mas eu vou ficar de pé. Porque eu só me prostro diante do meu Deus. Amém? A paz do Senhor.